Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, do Escritório de Evidências, e hoje eu tô aqui para gravar a nossa segunda aula, nosso terceiro vídeo do módulo 2, em que a gente vai verificar uma das principais funções, uma das funções mais relevantes que o Excel tem, que é o PROC-V. O PROC-V nada mais é do que uma função que consegue buscar informações de uma tabela e colocar essa informação buscada, algum valor dessa informação buscada, em outra tabela, em outra planilha. Eu sei que fica um pouco confuso enquanto eu falo, mas ela vai acabar sendo muito útil quando você está trabalhando, está mexendo com um monte de dados e você precisa só de algumas informações dela e você não vai você não vai utilizar o seu olhômetro para buscar essas informações, porque senão vai demorar muito tempo. Você vai utilizar o quê? O PROC-V. Então, como a gente tem bastante coisa para falar hoje, eu vou já cortar para os nossos slides e, como vocês bem sabem, eu sempre começo com uma situação em que o PROC-V pode ser muito utilizado. A situação é, o seu chefe pede informações, ele pede uma tabela que resume, sumariza informações das escolas, que você precisa do nome das escolas com maior número de alunos, seja no maior número de alunos no quarto ano do ensino fundamental, no nono ano do ensino fundamental, na terceira série do ensino médio e no total de alunos da escola inteira. Mas o problema é, você tem uma base de mais de 5.000 escolas e você não vai ficar olhando qual o nome da escola que tem o maior número de alunos no quarto do ensino fundamental, no nono do ensino fundamental, na terceira série do ensino médio e assim sucessivamente. Você quer construir essa tabela aqui. O que você faz agora, se não for no olhômetro, no olho, que vai demorar um tempão, vai demorar muito tempo? Eu sei que a tabela está um pouco desfocada, mas essa tabela que a gente quer descobrir. O que a gente vai usar? A gente vai utilizar o PROC-V. O que o PROC-V vai buscar? Ele vai, a partir de alguma tabela dos nomes das escolas e dos seus alunos, do número de alunos no quarto do ensino fundamental, do nono do ensino fundamental, do terceiro do ensino fundamental, ele vai buscar esse valor aqui e vai me cuspir a escola, o nome da escola, de forma completamente automática. Se ao invés do máximo eu colocar o mínimo aqui, ele vai cuspir também o nome da escola. Então, é uma coisa muito interessante para você automatizar as análises na sua tabela. Então, vamos para a mão na massa. A função, lembra, Excel sempre começa com uma função igual, né? Então, igual PROC-V. Aí, o que você deseja procurar? Então, no nosso caso, o que você deseja procurar nesse caso é 335. Aonde você quer procurar, então a gente vai ter que colocar nesse segundo argumento a tabela de informações da escola, o número da coluna onde está o valor a ser retornado, a ser cuspido, então a gente vai ter que colocar o número da coluna, a terceira coluna, a quarta coluna, a quinta coluna, no nosso caso aqui, onde vão ter o nome das escolas, e se você quer que o retorno, o cuspe do Excel seja aproximado, aí você vai colocar verdadeiro ou 1, ou exato, e você vai colocar 0 ou falso. Então, basicamente, a ideia do PROC-V nada mais é do que eu quero procurar um negócio. Por favor, computador, procure para mim nesse lugar. E cuspa um valor, retorne um valor para mim. Então, de uma forma aproximada ou de uma forma exata. Então, o PROC-V nada mais é do que você está dando 4 ordens para o seu computador, o que você deseja procurar, onde você deseja procurá-lo, o número da coluna em que o Excel vai retornar para você, e se quer ser verdadeiro ou exato. Mas tem uma técnica, uma questão muito interessante, que é muito relevante para utilizar o Excel, o PROC-V, que é organizar direitinho os seus dados. Como assim? A ideia é que o valor que você procura esteja à esquerda do valor, ou seja, numa coluna à esquerda do valor de retorno, o valor que vai ser cuspido pelo Excel, que você deseja localizar. Então pode parecer um pouco abstrato para a gente agora, mas vamos então buscar no próprio
Excel, vamos construir aquela tabela lá que eu mostrei no primeiro slide. Eu cortei a tabela, a planilha que a gente estava utilizando na última aula dos alunos, dos alunos e do nome das escolas. Então a gente tem aqui, para tirar o que vai acabar, ficaria bem ruim se eu colocasse ainda todas aquelas colunas como para fingir de explicação. Enfim, então a nossa tabela aqui, ela tem uma coluna de código da escola, o número de alunos do quarto do ensino fundamental, o número de alunos do nono do ensino fundamental, o número de alunos da terceira série do ensino médio e o total de alunos de todos, e o nome da escola. Então, lembra, a gente quer construir essa tabelinha aqui, né? O máximo de alunos do quarto do ensino fundamental, o máximo de alunos do nono do ensino fundamental, o máximo de alunos do terceiro do ensino médio e o máximo de alunos. Então, vamos primeiro buscar esse valor, né? Qual que é como a gente lembra, lá do módulo 0, como a gente buscava o máximo, desculpa, do módulo 1, a gente fazia o quê? A gente apertava igual sempre e máximo. Era só isso, né? Máximo com acento. Então, a gente quer o máximo do quarto do ensino fundamental, que é essa primeira coluna aqui, certo? Então, fecha parênteses. Vamos lá. O máximo, a escola que tem maior número de alunos do quarto do ensino fundamental é a escola que tem 335 alunos nessa série. Agora, vamos fazer a mesma coisa pro nono ano, pro nono ano do ensino fundamental. Vamos fazer a mesma coisa, fechar. Opa, não fechou aqui. Vamos ver o que está dando problema. Aí é meu computador. Vamos lá, vamos na mão. Vamos na mão, vamos fechar aqui. Deu certo. Então, finalmente, às vezes dá uns problemas na automatização. Mas vamos lá, a gente está fazendo basicamente só aplicando a função máximo para cada uma das colunas. Para a coluna do quarto do ensino fundamental, para a coluna do nono do ensino fundamental, para a coluna do terceira série do ensino médio e para a coluna de alunos, do máximo total de alunos. Agora a gente quer que o Excel, agora que a mágica acontece, que a gente vai utilizar o PROC-V propriamente dito, a gente quer que ele busque esse valor aqui nessa tabela e cuspa o nome da escola. Então, vamos lá. Vamos lá, a gente começa igual PROC-V. Ó, aqui tem os nossos spoilers aqui. Primeiro, valor a procurado, vai ser esse daqui, certo? Qual que é a matriz da tabela? Qual que vai ser a tabela a ser procurada? Agora, entra uma dica importante. Toda vez que você vai usar PROC-V, quando você vai construir essa matriz tabela, você sempre vai colocar a primeira coluna vai ser o valor onde vai ser procurado. Então eu vou colocar, se a gente quer ver do número da quarta série, do quarto ano do ensino fundamental, a gente vai lá e coloca como primeira coluna essa daqui. E a gente quer a tabela inteira. Então, a partir desde que a primeira coluna seja o valor em que você está sendo procurado. Então, você vai lá e termina e conclui essa matriz tabela. Essa matriz tabela que está em vermelhinho no vídeo de vocês. Agora, ponto e vírgula, número índice de coluna. Qual que é o número da coluna em que você quer que o Excel cuspa para você? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente quer o nome, né? Então, na quinta coluna, que está o valor a ser retornado. E a gente quer falso ou verdadeiro? A gente quer um retorno aproximado ou um retorno exato? A gente quer um retorno exato. Então, a gente vai colocar 0, que é a mesma coisa que falso. Então, vamos lá. A escola que tem maior número de alunos do ensino fundamental é a escola Dom Ângelo, Dom Agnello Cardeal Rossi. Se você for ver no olhômetro, vai dar exatamente isso. Então, a gente vai fazer isso
agora para todas as escolas, né? Para as escolas dos alunos que tem maior número de alunos no quarto do ensino fundamental, no nono do ensino fundamental. Então vamos lá, PROC-V. Qual que é o valor a ser procurado? Esse daqui, que é o máximo, né? Qual que é a matriz tabela? Lembra, a primeira coluna tem que ser a que é onde você está procurando o valor procurado. Então, vai lá, a gente começa agora na coluna que me mostra os alunos do nono do ensino fundamental. Qual que é o número da coluna? 1, 2, 3, 4. Quarta coluna. E procurar intervalo, 0. Fechou. Então, a escola que tem maior número de alunos no nono do ensino fundamental é a Washington Alves Natel. Mesma coisa para o terceira série do ensino médio. Qual que é o valor a ser procurado? Esse daqui. Qual que é a matriz tabela? Agora é uma tabela de 3 colunas, né? É a coluna que tem o número de alunos do ensino fundamental por escola, na terceira série do ensino médio por escola, o total de alunos e o nome da escola. A gente vai lá e qual que é a coluna que a gente quer ser retornado? É a coluna de nomes, né? Então é a primeira, a segunda, é a terceira a terceira coluna. Então, vamos lá, 3. Procurar intervalo, falso, então é retorno exato. Então, a escola que tem o maior número de alunos no terceiro fundamental, do ensino médio, é a Silvia Ramos Ezequiel. E maior alunos no geral é a mesma coisa. A gente quer procurar esse valor aqui. A gente quer no total de alunos. A gente quer a segunda coluna. E a gente quer o retorno exato, então, que é 0. Opa, deu certo aqui. Então, beleza, a gente construiu aqui a tabela que a gente tinha no primeiro slide aqui. Mas vamos apimentar um pouco as coisas e vamos criar um códigozinho na nossa tabela. A gente quer que, uma vez que eu coloque o código aqui, o código da escola, o Excel me retorna o total de alunos e o nome da escola. Então vamos lá, a gente precisa de 2 PROC-Vs. A gente precisa do PROC-V, em que ele vai procurar o código na tabela, nessa tabela aqui, certo? Qual que é a coluna, qual que a gente quer na primeira vez que ele retorne o número de alunos? Então é a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta coluna. E a gente quer o retorno exato. Então vamos fechar aqui. Então, beleza, tá certo, porque ele está procurando esse código aqui, esse código não é nada, e ele não vai encontrar nada. Então por isso que ele deu ND. Mas vamos lá. Vamos buscar um código aqui. Vamos pegar esse código 243. O código 243, se eu colocar aqui, o total de alunos da escola que tem o código 243 tem total de alunos de 479. Agora vamos pegar o nome da escola, que é do nosso exemplo que a gente estava vendo aqui, o código 243, que tem o total de alunos 479. Qual que é o nome da escola? Vamos fazer o outro PROC-V. Igual PROC-V, abre parênteses. Qual que é o valor procurado? A gente procura o código. Qual que é a matriz tabela? A matriz tabela é de A até F. Fica a dica para você selecionar a tabela inteira, a coluna inteira, você só clica na coluna e você arrasta. Você está selecionando da coluna A até a coluna F. Enfim. Matriz tabela. Qual que é o número índice da coluna? A gente está procurando o nome da escola, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexta coluna. E a gente quer o intervalo exato, que é 0 ou falso. Encontramos o nome da escola, perfeito. A gente tem a nossa tabela que altera automaticamente o código. Então, vamos supor, eu quero ver do código 140... O código 140
é a escola Professor Silvio Xavier Antunes e tem o total de alunos 464. Tá aqui, que nem a gente... Mas se a gente quiser procurar qualquer outro código, a gente acha. Vamos então mostrar um erro bem comum, 2 erros bem comuns no PROC-V. Então, só resumindo aqui, fechamos nossa tabela aqui. Ela vai alterando automaticamente e vai me retornando 2 informações para cada código. Então, vai me retornando o total de alunos e vai me retornando o nome da escola. Fechou. Então, voltando aqui, eu vou mostrar 2 erros comuns no PROC-V que podem assombrar vocês. Primeiro, vamos pegar um número que não está na nossa tabela. Vamos pegar, por exemplo, o código 117. 117, que não existe na nossa tabela, na nossa base de dados. E vamos ver o que o Excel, que o PROC-V me retorna, tá? O que ele retornou? ND. O que é esse ND? ND vai me dizer que o PROC-V, beleza, ele procurou, mas ele não encontrou nada. Então, por isso, ele retorna esse ND. Se você vier aqui nessa exclamaçãozinha aqui, rastrear sobre esse erro, ajuda sobre esse erro, já vai abrir uma página exclusiva do site da Microsoft, que é a programadora desse software, do Excel, que vai te ajudar, auxiliar ao que está rolando, o que tá passando nesse erro, tá? Então, esse erro é bem básico, que é, ele procurou, ele não encontrou nada, ele vai retornar o ND. O segundo erro, vamos voltar aqui para qualquer outro, 188, o segundo erro quer dizer como está programado essa função PROC-V no Excel. O que é isso? Vamos supor que eu, ao invés de procurar para retornar o nome da escola, eu procure o total de alunos. Então, ao invés do total de alunos, ao invés do código, eu quero procurar o total de alunos. Então, vai lá, PROC-V, estou procurando o total de alunos. Aí a matriz tabela mudou, por quê? Porque ela... Opa! A matriz tabela mudou porque... Lembra, a primeira coluna dessa matriz tabela é o valor que está sendo procurado. Não é mais de A até F, é de E até F. Opa! E até F. Não é mais a 6ª coluna, é a 2ª coluna, e a gente quer continuar ainda exato. Beleza. Por hora deu certo. Por quê? Porque só tem uma escola que tem 994 alunos. Mas agora vamos pegar uma escola que tem um número de alunos que é duplicado. Por exemplo, esses daqui que tem 0 alunos aqui. Sei lá, estão na base de dados. Eu quero, por exemplo, eu coloco o código de 193.069. Certo? Que é o Centro de Atendimento Socioeducacional Adolescente Aracá. Beleza? Ele me retorna o total de alunos certinho, beleza, bonito. Mas o nome da escola qual que é? Centro de Atendimento Socioeducacional ao Adolescente Campinas, Unidade 2. Que é o quê? O primeiro que ele encontrou. Então, quando o PROC-V, quando ele está procurando um negócio, ele encontra várias observações que tem esse total de alunos, que tem esse valor procurado, ele vai te retornar o primeiro, que no caso é o Centro de Atendimento Socioeducacional ao Adolescente. A gente queria o Centro de Atendimento Socioeducacional ao Adolescente Araçá, não a Campinas. Então, a gente poderia entrar e ter uma análise completamente equivocada. Se, por exemplo, acontecer meu chefe falar, Vinícius, me retorne agora o total de alunos e o nome da escola do código 193.069. Beleza, eu ia retornar e falar, chefe, o total de alunos dessa escola que tem esse código é 0. Mas o nome da escola
é o Centro de Atendimento Socioeducacional ao Adolescente Campinas, Unidade 2. Tá errado. E, sei lá, né? Tá errado. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado para quando eu procuro esse PROC-V e tem várias observações com esse valor procurado, que no caso, nesse nosso caso é 0, mas tem várias escolas com um total de alunos, sei lá, 1.150. Tem, sei lá, 3 escolas que têm 1.150 alunos. Se eu procurasse o código dela e jogasse 1.150 alunos, o nome da escola seria o primeiro que o Excel encontrou. E se eu quisesse o segundo, se eu quisesse o terceiro, eu estaria fazendo uma análise errada. Então tem que tomar bastante cuidado nisso. Então, vamos voltar aqui para o certo. Vamos voltar para o certo, a gente faz o PROC-V. Então o certo é o valor procurado, o código, que vai... que na verdade é um valor único na nossa base de dados. Não tem 2 escolas com o mesmo código, só tem escolas únicas com códigos únicos. Beleza? Então, tente fazer, quando você for fazer o PROC-V, tente procurar sempre variáveis que têm valores únicos, como no caso o código. 6 e 0. Então, agora, chegamos, nome da escola, Centro de Atendimento Socioeducacional Adolescente, Araçá, CIP. Beleza? Se eu pegar 152, fechamos, chegamos na nossa tabela certinha, depois com esses 2 adendos de erro, tá? Então, pessoal, era tudo isso que eu tinha para falar hoje. A gente viu para que serve o PROC-V, como construir o PROC-V e 2 errinhos bem comuns no PROC-V. E na próxima aula a gente vai falar sobre tabela dinâmica. Na próxima aula a gente vai verificar outra ferramenta muito útil para análise de dados e para visualização de dados, que vai ser muito útil para o seu cotidiano. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela visualização, muito obrigado pela participação. Eu te espero para a próxima, para os próximos vídeos e até mais.